Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Empresários da Associação Comercial de Campo Grande. E hoje estamos aqui do Conselho da Mulher Empresária, junto com a Bianca, nossa vice-coordenadora, também com uma convidada muito especial. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Roberta, e você? Tudo ótimo. Mais um dia aqui de podcast, porque a gente vai aprender bastante. Mais um com a dia nossa de convidada. aprendizado. É isso aí. Bom, você é empresário e acha que o INSS não é para você? Cuidado. Esse pensamento pode custar caro e não estou falando só de dinheiro. Hoje, nós vamos revelar quais são, de fato, os direitos que o empresário tem no INSS, as estratégias para aproveitar melhor e os mitos que estão fazendo perder tempo e oportunidades. E, para isso, a gente recebe hoje aqui a doutora Fernanda Gutierrez, especialista em direitos previdenciário, que vai explicar tudo de forma simples e direta. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, Roberta. Quero agradecer primeiro o convite, a oportunidade de estar aqui hoje para falar de um tema tão importante, não só para os empresários sul-mato-grossenses, como para toda a sociedade. Sim. Falar sobre o direito previdenciário é um prazer para mim. Eu sou advogada há 23 anos, de profissão, tenho 13 dedicados ao direito previdenciário. Foi realmente uma escolha estar aqui hoje, trabalhar com essa matéria e ter esses espaços para a gente discutir e falar sobre previdência, sobre aposentadoria, sobre futuro, é muito importante. Fico muito feliz de poder contribuir com o meu conhecimento. Nós que agradecemos você ter aceitado esse nosso convite. É um tema que eu acho que é pouco abordado pelos empresários. Não é um tema que todo mundo fala, reflete sobre ele. Então, acredito que esse podcast de hoje vai ajudar bastante os empresários que vão nos assistir. Bom, doutora Fernanda, bem-vinda. Então, para a gente começar, qual a principal diferença entre o INSS de um empresário e de um empregado CLT? Primeiro, eu quero começar mostrando que o direito previdenciário, ele é um direito social, mas ele é diferente de uma assistência social. Então, ele só pode ter direito à aposentadoria e os benefícios da Previdência aqueles que contribuem. Nós chamamos isso de contribuinte individual obrigatório. Então, todas aquelas pessoas que têm atividade profissional remunerada devem contribuir para a Previdência Social. Diferentemente do contribuinte facultativo, que são aquelas pessoas como estudantes e donas de casa que não precisam contribuir. Então, dito isso, a diferença principal é que o empregado ele tem o desconto direto na folha. Assim como o imposto de renda, a contribuição previdenciária vem descontada direto na folha, limitada ao teto do INSS, que hoje é de R$ 8.157. Então, por exemplo, para quem ganha R$ 10.000, limita-se a R$ 8.157 a alíquota incidente da contribuição previdenciária. Para o empresário, ele tem a possibilidade de contribuir entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Depende da realidade de cada um. Como que acontece na prática? Na prática, os empresários normalmente têm um contrato social e eles declaram um prolabore. Então, sobre aquele prolabore, que normalmente é de um salário mínimo, eles recolhem a previdência. Então, a importância de se diferenciar e de ter um planejamento é você saber que você pode ter um benefício melhor. Essa estratégia de contribuir sobre o salário mínimo não é a melhor estratégia. Ela atende a uma exigência tributária, de se ter uma contribuição, ter um prolabore lá e poder contribuir sobre aquele valor. Mas, do ponto de vista previdenciário, ela não é o melhor caminho. Existem outras estratégias que funcionam melhor. Eu falo que todos nós aqui nessa sala vamos envelhecer. E o que a gente quer é envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com condições financeiras, ter um equilíbrio financeiro na nossa vida. Para isso, requer um planejamento. Naturalmente, hoje, assim, a gente passou por um processo, por vários anos de reformas previdenciárias. Tivemos a última em 2019, que afetou diretamente a todos nós. Por quê? Porque ela não só mudou as regras previdenciárias, como também o critério de cálculo. E aí fica difícil chegar ao teto previdenciário da forma como está hoje. Mas ainda é possível. Então, o que a gente tem que fazer é entender onde nós estamos hoje e, a partir desse momento, você saber onde você está, para onde você quer ir. Qual é a sua possibilidade de aposentadoria no futuro. Certo. Legal.
E quais são os mitos mais comuns que você ouve de empresários sobre o INSS? Bom, são vários. Assim, os principais, o primeiro é que o INSS vai quebrar, né? Sim. Há muitos anos, esse é o discurso de que o INSS vai quebrar e que, portanto, eu não vou contribuir. Uma informação e uma ponderação que a gente precisa ter aqui nessa conversa é dizer que o faturamento, o PIB nacional, está ligado ao faturamento do INSS. Então, se a gente fala que o INSS vai quebrar, a gente está dizendo que o nosso país vai quebrar também. A receita do INSS, que a gente chama de custeio, ela não vem só dos empregadores, dos empregados, dos autônomos. Ela também vem de alguns tributos, né, como o PIS, o COFINS, o CSLL e outras tantas fontes de arrecadação do INSS. Então, a primeira crença que, a meu ver, é equivocada é essa, de que o INSS vai quebrar. E aí, esse pensamento, ele faz com que o empresário ou contribua sobre o salário mínimo ou não contribua nada. E, na verdade, a gente está prejudicando o velhinho que está dentro da gente, né? Então, a gente está se prejudicando com isso. Porque é lógico que, dentro de uma realidade que nós vivemos no nosso país, a gente sabe que, como é difícil empreender, né, como é difícil fazer a gestão de uma empresa, pagar todos os tributos dos empregados. Então, a prioridade vai ser sempre a vida financeira da empresa. E a gente vai postergando a nossa previdência, nosso futuro, né, o nosso envelhecimento. Mas é importante pensar nisso. Então, o primeiro mito é a questão da previdência vai quebrar, né? O segundo, que eu vejo com frequência, é a questão da contribuição sobre o salário mínimo que resolve a parte tributária, a parte previdenciária não. E a terceira é a questão de você poder contribuir tudo no final. Quando eu chegar lá no final, eu pago todo atrasado, Isso não é possível, gente. Pagar o atrasado até é possível se você tiver atividade profissional remunerada. Então, as lacunas contributivas a gente consegue resolver. Mas você não pode chegar no final da sua vida contributiva e recolher todo o atrasado. Isso não é hoje viável, né? Então, no passado, existia uma gradação de contribuição, né? Um escalonamento de contribuição. Isso acabou há muitos anos. Então, hoje, você contribui mensalmente para a Previdência com base na sua arrecadação, com base na sua receita, limitado ao teto do INSS. E é legal que você já trouxe assim, uma primeira clareza, porque muita gente acha que o que é a arrecadação é só mesmo das contribuições que a gente faz, né? E Sim. você acabou de falar que são de vários tributos. Sim. Que vão colocando ali dentro dessa... Então, não vai quebrar mesmo, não tem como. O que eu acredito, Roberta, é que a gente vai ter um achatamento das contribuições. Isso eu acredito de verdade. Eu acho que já está tendo. Sim, né? porque assim, as regras, os critérios de cálculo, que é matemática pura, eles são feitos para você não atingir o teto. Então, o fator previdenciário que foi criado lá atrás já vinha nesse caminho de reduzir o valor do benefício. E agora, o novo critério desde 2019, que é utilizar a base contributiva toda e sobre ela aplicar 60%, mais 2% a cada ano, esse é o critério de cálculo, dificulta cada vez mais você atingir o teto. Então, assim, eu acredito que a longo prazo os benefícios vão ficando com valores cada vez menores, principalmente diante da inflação, né? Porque nós temos um reajuste anual do valor do benefício e nós temos um reajuste anual do salário mínimo, que não coincidem. Então, o salário mínimo sobe mais do que o valor da aposentadoria. Então, a longo prazo, a sensação que dá é que você está ganhando menos e que no futuro você vai ganhar um salário mínimo. É isso. Não é porque vai ganhar, porque efetivamente você vai ganhar um salário mínimo, é porque o valor, o seu dinheiro está perdendo o valor e o salário mínimo está subindo em percentuais diferentes do valor da aposentadoria. Sim. Aqui, a gente ouve muito falar que o empresário não tem direito ao benefício do INSS. Você está dizendo que sim, que ele tem, né? Sim, tem. Esse mito talvez tenha sido criado lá atrás, né? Há muitos anos. Você ainda ouve isso? Que, não vou contribuir porque, de fato, lá na frente não vai valer a pena? Eles postergam essa decisão mesmo de aposentar, né? Eu digo que... Eu sempre costumo dizer que a gente tem um marco temporal,
né? O marco temporal são 50 anos. Ali parece que a pessoa entende que existe um processo de envelhecimento, então a nossa capacidade de trabalho também vai sendo reduzida, e aí ela começa a buscar soluções. Né? Quais são as soluções? Primeiro é a Previdência Social, como é obrigatório, ela vai lá olhar o que eu tenho na Previdência, né? Qual vai ser o valor que eu vou me aposentar. E muitas vezes ela descobre que que ela tem a possibilidade de melhorar ou que não tem mais o que fazer. Por que eu digo isso? Porque é por uma questão lógica. Se você contribui a vida inteira sobre o salário mínimo, não precisa fazer conta. O seu benefício vai ser de um salário mínimo. Né? Tem como mudar isso? Depende. Depende de quanto futuro você tiver. Né? Quanto mais futuro, melhor. Então, hoje, eles já entendem que há a possibilidade de se aposentar pelo INSS. O que falta, muitas vezes, é a clareza, é a informação de saber assim, como, de que forma eu tenho que recolher, né? Quais são os meus direitos. Eu tenho os mesmos direitos de um empregado? Como é que funciona? E aí eu faço assim, uma analogia muito, né, simplista, vamos dizer assim, em relação ao clube. Se você paga o seu clube, você tem um clube, você paga a mensalidade, você tem direito a usufruir de todos os benefícios do clube. Na Previdência Social é a mesma coisa. Se você paga a Previdência Social, você tem direito a usufruir de tudo. Se você não paga, você não tem direito a nada. Então, é assim que funciona a Previdência aqui no nosso país. Sim. Muita gente diz que pagar o mínimo resolve, né? Pagar o mínimo que já resolve essa contribuição. Mas o que isso significa na prática e quais são as consequências para o empresário? Na prática, o pagar o mínimo representa ganhar o mínimo. Nossa. Né? Então, assim, o salário mínimo hoje, infelizmente, não paga, né, uma vida com dignidade, vamos dizer assim, né? Paga o básico do básico. Talvez falte a clareza também que esse tipo a Previdência do INSS vai ser um complemento, não vai ser... Pouca gente hoje, um empresário, por exemplo, que tem um faturamento alto, né, que tem um nível de renda alto, ele certamente não vai viver daquilo, né? Mas aquela aposentadoria vai complementar, né? Exatamente. Talvez a poupança, né? A previdência privada que ele tenha feito. Eu acho que essa é a estratégia. Né? Se você não precisa daquele valor que você vai receber de aposentadoria, invista ele. Transforme ele numa outra renda que você tenha. Então, assim, é um direito nosso. A gente contribui a vida inteira. Por que não contribuir de uma forma correta para obter o melhor benefício que você tem direito do sistema? E se aquele benefício você não vai viver com ele, ou ele vai complementar a sua renda, ou você não precisa dele, invista ele. Tem tantas linhas de investimentos que a gente pode ter uma rentabilidade melhor, mas a estratégia é pensar fora, né, da caixinha. Porque realmente, antigamente, eu digo isso na época dos nossos pais, o valor da aposentadoria representava o fim da carreira profissional. Para a gente, não. Ali é realmente um complemento. Ele é mais uma fonte de renda para a sua aposentadoria. Outras fontes precisam vir para o empresário. Da onde a gente vai tirar isso? Ou de uma previdência complementar, ou de alguma linha de investimento, ou de imóveis. Então, tem que apostar em várias cestas. Em relação ao INSS, como é obrigatório, o que a gente tem é isso. Então, vamos trabalhar o melhor dentro do que o sistema lhe proporciona. E você tem até alguns exemplos dos seus clientes, né, que pegam essa renda, fizeram planejamento previdenciário com você, sei que você já me contou, fizeram planejamento previdenciário com você, recebe essa aposentadoria, não precisa desse dinheiro, mas fazem bom uso disso, né? Exatamente. Tem um pouco de tudo lá no escritório, né? Assim, tem o empresário que, de fato, nunca recolheu, né? E aí esse empresário, a gente precisa adequar ele para obter o melhor do sistema. Tem um empresário que tem várias empresas e recolhe acima do teto, e aí ele tem direito a restituir dinheiro, a receber, é isso mesmo, receber dinheiro do governo. Porque todo o dinheiro que você contribui acima do teto é dinheiro jogado fora. Então, a pessoa, por exemplo, tem 2, 3 empresas, recolhe sobre o teto nas 3 empresas, está jogando dinheiro fora. Esse dinheiro que ultrapassa o teto do INSS é passível de ser restituído, porém, ele tem um limite, são 5 anos só. Depois desse tempo prescreveu, não tem como resgatar mais o dinheiro. Ninguém fala isso. A Receita Federal não vai te falar isso.
né? Ninguém vai te dizer isso, senão se você tiver um cuidado de sentar com algum especialista em direito previdenciário, analisar o seu histórico contributivo, que é um extrato que você obtém dentro do site do INSS, e lá tem toda a sua vida, né, todas as contribuições, olhar e verificar, e fazer a conta mesmo, verificar se existe alguma contribuição acima do teto possível de ser restituída. E daí no seu trabalho entra também cuidar dessa parte? Sim, o planejamento legal. envolve tudo. Envolve tanto você olhar o passado, que é a fotografia do passado que a gente não muda. Então, assim, o que você tem hoje de contribuição? Qual a sua contagem de tempo atual? Quais as lacunas que você tem? Períodos que você não contribuiu por algum motivo qualquer, né? Quais as inconsistências que existem lá no CNIS, né, que a gente chama de CNIS, esse cadastro. Existe alguma contribuição fora do prazo, contribuições abaixo do salário mínimo, contribuições em duplicidade, falta de fechamento de vínculo, por exemplo, para quem foi empregado em algum momento da vida e a carteira não foi encerrada. Então, essa fotografia que a gente chama de diagnóstico do passado é a primeira etapa do planejamento. A partir dali, a gente faz as simulações do futuro, né? Então, primeiro, qual regra ou quais regras você se enquadra dentro do que tem hoje da legislação previdenciária. A partir dessas regras, a gente faz a simulação das contribuições futuras para saber com quanto você consegue contribuir dentro da realidade atual, né? Porque uma coisa é você falar para o seu cliente que ele tem que contribuir sobre o teto, outra coisa é ele poder contribuir sobre o teto, né? Então, tem que ajustar a realidade do cliente. E nessa análise, você também contribui, também avalia a questão das contribuições acima do teto, que aí sim faz o cálculo, atualiza o valor e faz todo o procedimento de restituição de crédito previdenciário. Agora, falando não só, né, da aposentadoria, mas quais são os outros direitos que o empresário tem, em si falando de Previdenciário, INSS, né? sim. Os mesmos do empregado. Para aqueles empresários que contribuem para o sistema, eles vão ter direito ao auxílio-doença, as aposentadorias, de modo geral, por idade, por invalidez, por tempo de contribuição, se é uma das regras de transição. A aposentadoria PCD, que é deficiente, que pouca gente fala, é uma aposentadoria que é muito importante, né? Ela é diferente da aposentadoria por invalidez. As pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, física, cognitiva, elas têm um benefício diferenciado, não é benefício assistencial, é aposentadoria mesmo, regulamentada. É a única aposentadoria que não foi alterada pela reforma da Previdência, então ela vale a pena e muitas vezes sequer sabe, né, que tem esse direito. Todos os benefícios, pensão por morte, em caso de falecimento, né? O empresário tem os mesmos benefícios de um empregado, porém, ele precisa estar em dia com a Previdência Social. Em dia com o clube. Em dia com o clube, exatamente. Ó, você falou que os empresários têm o mesmo direito dos funcionários seletistas, né? No caso de um empresário ficar doente, sofrer um acidente, precisar ficar afastado, como que ele deve proceder? Sim, ele deve baixar o aplicativo do Meu INSS, é o primeiro passo. Lá no aplicativo é cadastrada a CPF e senha e ele faz o requerimento dentro do próprio site do INSS. Existe um procedimento próprio do órgão para esse tipo de afastamento e benefício. Precisa ter o atestado médico com a CID, com a data do afastamento, o tempo de afastamento. Ele entra com o requerimento e ele recebe o benefício do INSS. Que legal, é feita a perícia, tudo certinho. É feita a perícia, determinados tipos de afastamentos, eles fazem a análise somente documental. Outras, eles pedem a perícia médica. Legal. Doutora Fernanda, quais os cuidados que o empresário deve ter para garantir que no futuro ele vai realmente ter direito à aposentadoria? Você estava falando da contribuição, que tem que estar, né, em dia, contribuir corretamente. Tem mais alguma coisa que ele possa fazer para garantir que, né, assim, tudo está regular e que ele não vai ter dor de cabeça no caso de precisar de algum desses outros direitos? Sim, acho que a primeira coisa é pensar na aposentadoria, né, refletir sobre isso. Eu quero, então eu tenho que ir atrás. Como que eu vou atrás? Baixa o aplicativo, tem acesso ao extrato contributivo. Segunda orientação é ter a documentação organizada. Isso facilita demais. Porque se você não tem a documentação, você não consegue obter o benefício. Então, cada um de nós aqui tem um histórico de vida. Então, você vai pegar empresário que foi empregado lá atrás, você vai pegar empresário que teve vida rural, né, teve um trabalho rural lá atrás. Então,
todo esse tempo laboral, ele conta. Mas eu preciso ter a prova documental. Tem situações de, por exemplo, de vínculo empregatício que não está em aberto ou que não foi registrado. Né? Então, precisa organizar a parte documental para, quando chegar a data do requerimento da aposentadoria, você consiga obter o benefício mais rapidamente. Não que seja rápido, porque hoje o INSS demora de 7 a 12 meses para conceder um benefício. Uau! É. Nossa, é longo para... Demais. Ele tem uma Achei que fila... era mais rápido. Não, tem uma fila enorme, fila virtual. Antigamente eram aquelas filas, né, que passavam na televisão, que o pessoal ficava, virava a esquina. Agora Tinha até a fila. expressão, vai para a fila do INSS. Fila do INSS, Porque é uma fila longa. É longa. Agora não tem mais essa fila física, mas a fila é virtual. Então precisa ter um pouco de paciência. Barbaridade. Mas mesmo assim, por exemplo, suponhamos que eu atingi, está tudo correto, eu estou pronta para aposentar com documentação, com tudo certinho. Mesmo assim, eu vou levar um ano. Até um ano. Para receber, estando tudo regular. Estando tudo regular. Tá vendo? Bom saber. Infelizmente, porque como tem uma demanda muito grande, eles acabam priorizando até outros tipos de benefícios, como o salário maternidade, né, os auxílios doença, saúde, a invalidez, acabam sendo pensão por morte, acabam sendo priorizados em relação aos benefícios programados, que a gente chama, né, que são as aposentadorias. Então, tem demorado bastante. E aí eles abrem... E aí tem a questão da IA, né, que é a inteligência artificial, que ela veio para contribuir, mas ela atrapalha. Né, porque o robozinho lá do INSS, muitas vezes, ele abre uma exigência que não tem sentido nenhum. Então, ao invés dele analisar de plano o seu benefício e conceder, ele fica abrindo exigências, que a gente chama tecnicamente, para você juntar documento que já está juntado no processo. Então, Barbaridade, gente. Pois são as situações... Uma coisa que veio para melhorar e aí a gente consegue atrasar. Né? Parabéns aos envolvidos. Exato, exatamente. É desafiador. Agora, pensar aqui em estratégias para os empresários, nesse caso do INSS, né? O que é possível fazer para aumentar a segurança previdenciária do empresário sem gastar muito, se isso é possível? Sem investir muito, vamos pensar assim. Assim, não existe, eu não vejo isso como um gasto, né? Sim. Eu vejo isso como um investimento. Você está investindo em você mesmo, né? Na sua aposentadoria, na sua velhice, no seu bem-estar, na sua situação financeira e da sua família. Né? Então, cada um tem a sua realidade. Você precisa começar hoje. Sempre dá tempo de melhorar, sempre há oportunidade. Precisa olhar para esse assunto como um assunto como prioridade na sua vida. Né? E, a partir disso, você procurar profissionais que possam te ajudar a entender esse emaranhado de leis que nós temos previdenciárias, que são difíceis mesmo, são difíceis até para quem atua na área. Né? Então, a gente tem portarias, instruções normativas, legislações, alterações, enfim, a questão Brasil, né? Eu falo que é a burocracia Brasil. Então, precisa de um profissional que sente contigo, analise o seu caso, estude o seu caso e te ofereça soluções que lhe permitam obter aquilo que tem de melhor. Não só do ponto de vista de previdência social, mas também outras linhas, que aí sim eu chamo de investimento, né? Porque aqui, como é obrigatório, eu não posso falar que isso aqui é um investimento. Isso aqui é um direito e é uma obrigação, né, contributiva obrigatória para a gente. Aí eu acho que é o caminho mais adequado para o profissional, para o empresário. Existe muito medo dos empresários, aqueles que nunca contribuíram corretamente ou deixaram um tempo de contribuir, né? Como fazer? O caminho seria essa consultoria para analisar, ver quanto tempo isso ficou parado e aí achar um caminho? Sim, o caminho é você planejar. Você precisa entender onde você está. Então, para você saber onde você está, tem que saber fazer uma contagem de tempo. É o primeiro passo. Quanto tempo eu tenho de contribuição no INSS? O site do INSS, ele faz uma simulação de contribuição para quem tem acesso lá. Mas aquela informação nem sempre ela condiz com a verdade. Primeiro, porque os sistemas do INSS mudaram ao longo do tempo. Então, eles se perderam, muitas informações se perderam. Principalmente aquelas pessoas que recolhiam naquele carnê laranja. Né? Aquele carnezinho de antigamente, aquilo lá, muitas das vezes, ficou perdido lá atrás, de 80. O INSS tem informações a partir de 1980.
Anterior a 80 eles não têm. Então, a gente precisa fazer prova. Né? Então, precisa entender o seu tempo de contribuição. E, a partir disso, fazer conta. É a matemática pura. Vale ou não a pena? Eu vou pagar tanto para receber quanto? E quanto tempo eu recupero esse dinheiro que eu vou pagar a mais para o INSS? Vale a pena eu contribuir o atrasado para antecipar a data da aposentadoria ou não? Essas respostas elas vão ser todas dadas no planejamento previdenciário. Né? É para esse que é a cereja do bolo do trabalho. É você tirar as incertezas e sair de lá com a certeza para a tomada de decisão. Porque a gente só consegue tomar decisão se a gente tiver informação clara à nossa frente. Sim, senão certeza. a gente fica só no achismo. Né? Eu acho que eu tenho tempo, eu acho que é caro, eu acho que eu vou receber isso. Então, a gente sai do achismo para a certeza. E aí, cada pessoa toma a sua decisão e a sua estratégia familiar, né, para obter aquilo que lhe interessa. Você tem algum caso real assim de algum empresário que deixou de fazer todo esse planejamento, essa contribuição e assim, por falta mesmo de dar atenção a isso, e o que aconteceu? Você tem algum caso para contar para a gente? Tem muitos assim casos, né? O mais comum, Roberta, é realmente o empresário que não contribuiu, né? Ou que contribuiu sobre o salário mínimo. O que eu mais vejo no escritório é contribuição sobre o salário mínimo de empresário. E aqui, assim, a gente não pode nem julgar, né? Porque é muito difícil no nosso país ser empresário. E, né? às vezes, também falaram para ele que isso era o certo, ele não foi atrás de um advogado previdenciário para entender Às melhor, vezes falta especialista. informação, Não é a nossa cultura pensar sobre não isso. Não é mesmo. Então, lá, quando a gente tem 20 anos, 30 anos, a gente não pensa sobre isso. A gente pensa em prosperar a empresa, em ganhar dinheiro, em construir nossa família, em nosso negócio dar certo. A gente não pensa no parar, no envelhecer, no se aposentar. Não é cultural. Então, essa mudança de mentalidade, ela vai acontecer de forma gradual. E talvez os nossos filhos e as próximas gerações já comecem a pensar nisso, né? Em que precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento de vida. Né? Então, assim, os casos, eles são todos similares. Ou a pessoa não contribuiu a vida inteira, ou ela contribuiu sobre o salário mínimo, ou tem aqueles que é o outro lado, que contribuem demais. E aí tem direito a restituir os valores e muitas vezes não vão atrás e perdem, porque esse dinheiro não volta nunca mais. Se você não fizer o requerimento dentro do prazo de 5 anos, prescreveu e acabou o seu direito de receber. Como eu trabalho com planejamento financeiro, tem um dado do INSS que a gente fala muito para os nossos clientes, que é o seguinte: das pessoas aposentadas, né? Uma parte vive do teto, do salário mínimo, né? Da contribuição ali do que ele recebe do teto mínimo. Um pouco vive da ajuda dos familiares, um pouco vive da ajuda de estranhos, ou seja, precisa de ajuda mesmo, né, de caridade, e 1% vive com dignidade, que é aquele que realmente se planejou, fez as contribuições certas e também fez os investimentos à parte. 1% só. Pois é. É baixo demais. Para você ver como é importante a gente ter esse espaço aqui para falar sobre isso. Sim. Né? E a gente tem que sempre conversar e falar uma coisa que é importante, assim, o planejamento não é um documento que você pega e engaveta ele. Nunca mais vou olhar, pronto. Não, a gente precisa sempre revisitar esse documento, porque a nossa vida é uma montanha-russa. Né? Esse ano você pode estar bem, você está investindo, ano que vem pode ser que não esteja, e aí você vai escolher dentro de todos os seus custos e investimentos aquilo que você não vai investir mais. Então, a gente tem essas situações que acontecem na vida. A gente precisa olhar para isso, pelo menos a cada ano, a cada 2 anos, olhar, revisitar e reformular a estratégia. E a gente viu isso até com quem já tinha um planejamento feito. Chegou 2019, muita gente não conseguiu se aposentar. Não conseguiu. Né, por causa da mudança que teve também. Então, realmente, esse planejamento é de vida. Em 2019 a gente teve muita gente que foi prejudicada, muita gente, porque assim, por mais que tenham criado as regras de transição, mas tinha gente muito próxima ali. Aí precisou ficar um pouco mais de tempo para poder se aposentar
e aí criou o critério de cálculo, talvez não era o melhor. Então, a gente sempre fala assim, quando a gente faz um planejamento, a gente olha a regra anterior à reforma. Quem consegue se adequar à regra anterior à reforma, muitas das vezes é o melhor. Mas quem não consegue, às vezes você monta uma outra estratégia e entra em uma da regra de transição posterior a 2019. Para a gente ir caminhando para o nosso final, se você pudesse deixar um conselho prático para todo empresário sobre o INSS, qual seria? Que ele pensasse no velhinho que tem dentro dele, né? Esse é meu conselho. Que pensasse na previdência, que olhasse para dentro, né? Não como um investimento, mas como uma questão que é importante para a família. A gente sabe que a previdência social, o valor, ele não é um valor hoje que muitas vezes sustenta o padrão social, mas é o seu direito. Então, assim, obtenha aquilo que é o melhor, faça, né, a limonada desse limão, né, que nós temos hoje. Organize a documentação, procure um profissional, né, um profissional que conheça a matéria, para ajudar a pensar. Esse é o meu papel, esse é o nosso papel, é ajudar a pensar. Uhum. E para quem quer cuidar do próprio caso, como que pode entrar em contato com você? Bom, pode me procurar nas redes sociais, né? Eu tenho meu Instagram, que é fernandagutierrez.adv, ou também pode me procurar no escritório, que fica na Rua Sergipe, número 387, no bairro Jardim dos Estados. Gutierrez com Z ou com S? Com Z. Com Z. Isso. Muito Obrigada. bom. Ou procurar também, né, a própria associação comercial, ou nesse próprio podcast ali, pedir o contato que a gente passa também. Isso mesmo. Bom, é isso. Fernanda, muito obrigada por você ter topado. Eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante clareza, né? Com certeza. Para a gente também, a gente sempre aprende aqui, a gente fala, bastante clareza, assim. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite e espero que vocês, empresários, cuidem do velhinho que existe dentro de vocês. É isso aí, eu agradeço. Mais uma vez, agradeço por poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Obrigada. Obrigada a Obrigada você. a você.